Olá a todos, mais uma vez. Bem-vindos a mais um live da Academia Go. Hoje temos connosco o professor Dr. Nelson Anunciato, a qual eu agradeço este convite. Ele hoje vai-nos falar sobre o stress e o cérebro. Nos dias de hoje é um tema bastante pertinente falarmos sobre ele e convidámo-lo também porque nós temos dentro da nossa plataforma alguns temas sobre esta área e nada melhor que o professor Nelson para nos explicar o que é que trata nesses mesmos cursos, não é assim? Então, tá ótimo, Bruno. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui na Academia Go outra vez e poder estar aí com o pessoal que acompanha o trabalho sério de vocês e desde já muitos anos, né? E como eu sempre falo, do lado de cá, e é verdade, a responsabilidade é muito grande. E como você bem colocou, principalmente agora, né, nesses tempos de incerteza, o que a incerteza faz conosco, os estresses, né, que acontecem são muito grandes. E aí, já me permitindo introduzir o assunto, né, eu faço questão sempre de usar a palavra estresse, né, do aportuguesado mesmo, começando com E terminando com E, mas no plural, porque nós sabemos que existe uma forma de estresse que é uma forma positiva, é uma forma que nos motiva, por exemplo, eu vou conquistar aquele emprego, eu vou terminar esse trabalho, eu vou quitar o pagamento da minha casa, né? Vou construir alguma coisa. E esse tipo de estresse é chamado de eu-estresse. O eu é um prefixo que vem do grego, que significa bom. Você sabe, Bruno, a gente já se conhece há muitos anos, né? Eu sempre gosto de usar técnicas mnemônicas. Eu acho que elas me ajudam a gravar as coisas e, quiçá, ajudem também a passar a coisa para que os nossos colegas guardem de uma maneira melhor, né? Então, eu sempre falo assim, não quero, por favor, que pareça de maneira alguma algo assim snob, mas só como técnica mnemônica eu falo eu sou bom, eu sou bom. Ou seja, o eu-estresse é um estresse bom, é um estresse positivo, é um estresse que constrói. Agora, existe um outro tipo de estresse que ele já começa a ser bastante disfuncional e tem assim, um variado grau de possibilidades, desde o mais leve, do moderado até o mais severo, que é o chamado de disestresse, né? Que é fácil guardar também de disfunção. E aí, mais uma vez, né, como existem graus variados, perdão, a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas o que eu queria também aproveitar, Bruno, é partilhar, né, com quem está nos assistindo agora, aqui a tela do monitor, para que a gente compreenda que, no fundo, hoje, nós temos que ampliar o conceito de estresse, tá? Então, eu só vou aqui rapidinho partilhar. E eu acho que as pessoas já estão aí vendo que a definição de estresse tem que ser ampliada. Eu confesso para vocês, eu não tenho problema nenhum, que durante muito tempo, para mim, estresse era só um estresse psicológico. Ah, estou estressado psicologicamente porque eu tenho que entregar esse trabalho na faculdade, porque eu tenho que publicar esse artigo, porque eu tenho que ministrar esse curso. Mas, em realidade, hoje, a gente vê que o nosso corpo, ele responde a várias formas de estresse. E eu gostaria rapidamente aqui da gente dar uma olhadinha nelas para depois entender como esse estresse tem um grande prejuízo, não só com relação ao nosso sistema nervoso, mas, claro, como nós sabemos, com relação a todo o nosso corpo. E a gente, então, vai falar do link que existe entre o estresse, em particular o cortisol, e um fenômeno que é chamado de desmetilação, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então,
Quando tem aqui estresse sensitivo corpóreo, né? Então, eu, por exemplo, que nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, para mim, São Paulo é um estresse muito grande, do ponto de vista dos carros, do ponto de vista da agressividade das pessoas ao dirigir, as pessoas te fechando e buzinando e xingando, falando que a tua mãe não é homem, que o teu pai não é mulher, vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então, para mim, é um estresse muito grande. Esse corpóreo, daqui a pouquinho a gente vai ver quando a gente falar desse excesso de atividade física, tá? Bom, uma outra coisa que provoca também estresse hoje, né, no nosso corpo, são as manipulações genéticas que são levadas a cabo para que os alimentos, né, tenham uma resistência maior às pestes, né, aos animais que atacam, mas também o grande problema é que quando se faz essa manipulação genética, esses alimentos eles também se tornam mais resistentes ao glifosato. E aí, eu não estou falando de Portugal, porque Portugal ainda eu tive a oportunidade de conhecer alguns poucos centros, né, poucos, porque eu não conheço tão bem Portugal, infelizmente, que eles utilizam muito material biológico ainda. Mas quando você fala de centros grandes, né, que eu não estou falando que seja vantagem, muito pelo contrário, como você pega, por exemplo, o Brasil, que é um continente, aí você vê muitos produtores utilizando muito glifosato, e esse glifosato, de repente não, finalmente vai ser consumido por nós mesmos, né? E uma das coisas que nós sabemos hoje é que o glifosato ele acaba prejudicando sobremaneira a nossa microbiota intestinal. E sabemos que um ponto importante, um dos pontos importantes da nossa microbiota intestinal é a produção de serotonina, que vai exatamente fazer o balanço com o cortisol, mas depois a gente vai falar do cortisol. Então vamos ver, quando a gente está utilizando, consumindo esses alimentos, e é por isso que o glúten tem sido demonizado nesses últimos anos, né? Tem uma explicação do porquê, é porque simplesmente hoje o pão ele contém 400% mais de glúten do que o pão que Jesus Cristo comeu. São dois pães totalmente diferentes. Mas o problema é que quando a gente coloca esses alimentos que foram modificados geneticamente, o nosso corpo não se modificou nos últimos 2.000 anos. Então, nós começamos a ter um problema de colocar um alimento para dentro do nosso corpo, mas o nosso corpo geneticamente não identifica. Então, é por isso que também se fala muito, e aí eu acho que algumas pessoas vão ficar chateadas comigo, dos nossos micro-ondas. Porque quando a gente está colocando alimento no micro-ondas, você coloca um arroz, você coloca uma carne, qualquer que seja o alimento, você vai, através das ondas do micro-ondas, você vai modificar o programa genético que está lá dentro, e que pode também, não de hoje para amanhã, como eu sempre gosto de falar, mas ao longo de muitos anos, ao longo de décadas, levar uma sobrecarga do nosso corpo, né? Então, não estou falando não usem, eu só estou falando vamos refletir um pouco da necessidade de usar ou de não usar, de aquecer um leite dentro do micro-ondas, e muito pior, é claro, se a gente utilizar plástico dentro do micro-ondas, que é um outro assunto. Mas vamos lá. Outra coisa, aqui os metais tóxicos, né? Antigamente nós chamávamos de metais pesados. Bom, por que foi mudada a nomenclatura? Porque quando nós falamos do alumínio, o alumínio ele contém um peso molecular baixo. E nós sabemos que o alumínio não tem nada a ver com o nosso corpo. Felizmente, já há alguns anos se fala muito que devemos comprar desodorantes sem alumínio, porque é claro que o alumínio ele vai fechar bastante os poros, vai matar bastante bactérias, então ele é um desodorizante realmente muito profundo, só que o alumínio nós sabemos que ele não é aconselhável para o nosso corpo, tanto que
Quando nós falamos do Alzheimer, né, já se encontrou nas placas senis, também conhecidas como placas beta-amiloide, do Alzheimer, já se encontrou alumínio dentro dessas placas. Então a pergunta é, o que esse alumínio foi fazer lá no nosso cérebro? A mesma coisa, né, a gente pode falar do mercúrio. A gente sabe que o mercúrio é extremamente tóxico, e aí, é claro, a gente pode enveredar, né, pela parte da odontologia, pela parte das restaurações com amálgama. Tem especialistas, inclusive em Portugal, e eu conheço, que removem, né, a amálgama, aquela restauração, com bastante cuidado, todos aparamentados, com todo um equipamento, para que ele, profissional, que está retirando o mercúrio, que ele também não seja contaminado por esses metais tóxicos, tá? E a gente pode falar do cádmio, a gente pode falar do arsênio e assim por diante. Mas vamos lá, vamos resumir. Ultravioleta A. Então, e aí, infelizmente, a gente tem um outro problema que a Organização Mundial de Saúde, ela classificou os raios ultravioletas como sendo perigosos. E quando fala ultravioleta, ela não especificou se estava falando do ultravioleta A de amor, do B de bola ou do C de casa. E aí nós passamos a utilizar os protetores solares que têm um largo espectro e que bloqueiam o A, que realmente é muito bom bloquear o A, mas que também bloqueiam o B. E aí a gente entra numa deficiência da vitamina D3, que é um outro assunto que a gente poderia falar numa próxima live, assim, que tem muita coisa para falar sobre isso, tá? Mas assim, realmente o excesso de ultravioleta A, ele vai provocar a liberação de muitos radicais livres, e isso também é um estresse para o nosso corpo. Vamos lá, excesso de atividade física, por favor, excesso, não estou falando que a gente não deva mais fazer atividade física, muito pelo contrário, mas se você não vive, né, do desporte como um desportista, então você só tem que tomar cuidado que você não exagere muito, porque o excesso, né, de esporte, de atividade física, vai levar também à produção de radicais livres. Então, no começo de uma atividade física, nós geralmente, se estivermos saudáveis, nós temos mais antioxidantes e temos menos radicais livres. Mas durante a atividade desportiva, o que acontece? Os antioxidantes descem e os radicais livres sobem. É só nesse aspecto, tá? Estresse oxidativo, que é um estresse que acontece quando a gente está produzindo muita energia e tem a ver também, por incrível que pareça, com a quantidade da ingesta calórica. Por isso, todo mundo já deve ter ouvido falar do jejum intermitente, que no fundo, se a gente consumir menos alimentos do que a gente tem consumido, a gente tem uma longevidade maior, tem um pouco a ver disso. Sobrecarga do sistema imune, e aí entra, né, bem dentro daquilo que você falou, o que está acontecendo agora com esse coronavírus aí, né, ou com o SARS, né, CoV-2, né, o que está acontecendo com ele? Por que o sistema imune está sobrecarregado? Bom, uma das coisas nós temos menos D3 de uma maneira geral. Outra coisa é que realmente o nosso corpo, o nosso sistema imune, ele começa a se confrontar com coisas com as quais ele, sistema imune, não deveria se confrontar. Porque do ponto de vista de evolução, esse sistema imune ele está mais relacionado ao combate de micro-organismos, que seria o caso agora do vírus. Só que ele tem que se defrontar, esse sistema imune, com exatamente os metais tóxicos que nós vimos, as manipulações genéticas, depois nós vamos falar dos campos eletromagnéticos, as toxinas ambientais e as carências nutricionais e assim por diante. Então, o nosso sistema imune, que tem sido bastante ressaltado durante essa época de pandemia, ele infelizmente vai se enfraquecendo por uma série de motivos. Então, prejudica, e isso também é um estresse para o corpo, né? Aqui o ácido araquidônico, inflamações, bom, o ácido araquidônico sempre é formado quando existe uma lesão de um tecido, tem a ver com dores, tem a ver com inflamações, tem a ver com febre, né? E aí também tem uma outra
explicação que hoje em dia, através, mais uma vez, do que nós temos nos alimentados, temos comido, a gente costuma desenvolver uma inflamação intestinal, né? Eu falei um pouquinho da microbiota, agora eu vou falar um pouco rapidamente só da inflamação intestinal. Aí só posso falar o seguinte: se o seu intestino, não estou falando agora da síndrome do intestino irritável, não estou falando do morbus Crohn, não estou falando da doença celíaca, eu estou falando de doenças, de inflamações crônicas subclínicas. Mas guarde somente a frase que se seu intestino estiver inflamado, o seu corpo está inflamado, tá? Então, vamos lá. Privação de um sono, em particular um sono reparador, porque a gente se baseia muito naquela frase do ex-presidente americano, né, Benjamin Franklin, time is money. Então, a gente tem que trabalhar, a gente tem que produzir, a gente tem que fazer isso e aquilo, e passamos a não ter um sono reparador. E a falta de melatonina acaba sendo também um fator estressante para o corpo. Aí, claro, vem o estresse psicológico. Eu perdi o emprego da minha vida, ou no caso, mais uma vez, da pandemia, poxa, agora vem o lockdown outra vez, como é que será que a minha firma vai conseguir continuar mantendo as suas atividades, vão conseguir pagar os salários, e será que o restaurante vai fechar, e a hotelaria? E aí essas inseguranças todas aumentam o estresse. Aí tem deficiências e carências nutricionais, né? Tem uma pequena diferença entre as duas com relação à quantidade, ou quão severo essa carência vai se transformar numa deficiência. E hoje em dia, a gente, pela própria alimentação que a gente tem consumido, porque também o solo está extremamente esgotado, né, dos micronutrientes, esgotado que eu digo, né, está sem os micronutrientes, porque nós continuamos nos alimentando do mesmo solo do qual os nossos avós ou bisavós se alimentavam, e quando você coloca fertilizantes, geralmente, sempre tem exceções, mas geralmente os produtores não colocam os micronutrientes necessários, não colocam iodo, não colocam selênio, não colocam magnésio, não colocam ferro, e a gente entra nessas deficiências e carências nutricionais. Aí a gente vai para os campos eletromagnéticos, né? Então, não é crítica nenhuma, todos nós temos um aparelho, né, um celular, eu não estou vendendo absolutamente nada, tá? Deixa eu deixar bem claro, mas eu, por exemplo, tenho, né, um bloqueador de corrente, de campo eletromagnético. Eu tenho um também que eu coloco em casa, quando eu estou dando aula, sempre coloco um aparelhinho comigo. Eu sei que nós não conseguimos mais fugir dos campos eletromagnéticos, mas se a gente puder diminuir um pouco, por que não fazer isso? Depois, as toxinas ambientais, que a gente já falou um pouquinho do glifosato, a gente tem toxinas como, mais uma vez, né, o flúor, né, que é uma outra coisa que entra, a gente tem o mercúrio, como a gente já falou, o cádmio, o arsênio e uma coisa toda, e assim por diante. Então, primeiro, eu gostaria só de passar a ideia que realmente a definição de estresse ela tem que ser ampliada. Agora, a pergunta é, tá, Nelson, então a gente tem esse estresse, não estamos falando do eu-estresse, estamos falando do desestresse, porque nós começamos a somar uma série de deflagradores desse estresse, e aí o que acontece? Por que as pessoas, então, passam a ficar mais doentes? Então, a gente vai ver uma coisa extremamente interessante, né, nesse mecanismo. Então, nós estamos vendo aqui essa imagem, né, de dois genes. A gente sabe que a gente acaba herdando um gene do pai, acaba herdando um gene da mãe, e esses genes, quando a gente fala em genes, a gente tem que pensar em 3 tipos de genes, isso é muito importante. A gente tem aqueles genes determinantes, então são os genes que eu tenho, que determinaram a cor da minha pele, a cor dos meus olhos, a cor do meu cabelo, o meu sexo, esses são os genes determinantes.
Mas sabemos que existem os genes que são influenciados pelo ambiente. Então, de acordo com o que a gente está fazendo ou não fazendo, dormindo ou não dormindo, comendo ou não comendo, esses genes vão se expressar ou vão ser silenciados, que é o que daqui a pouquinho a gente vai ver isso. E o terceiro tipo de genes são chamados genes sujos, ou seja, eles nasceram bem, eles estavam com saúde, mas por conta desse bombardeamento que nós vimos na outra imagem, eles acabam se tornando sujos, é como se eles fossem, né, dirty, eles acabam como se eles estivessem, assim, usando uma metáfora, enferrujados, e é claro que eles não funcionam muito bem. Mas então vamos lá, vamos pegar esses genes que então estão sendo influenciados pelo meio ambiente e, como nós vimos há pouco, por todos esses fatores deflagradores do estresse. Então, vamos supor, né, que esse aqui seja um gene, né, que ele tem aqui um alelo, chamado alelo, são duas cópias iguais, tá, do mesmo gene, um gene do pai, um gene da mãe, e esse alelo aqui, ele é, por exemplo, um alelo para como eu gosto de falar, uma inclinação genética, que pode ser por um câncer, que pode ser por um acidente vascular encefálico, que pode ser por um acidente cardiovascular, que pode ser por diabetes tipo 2, e assim, porque pode ser por Parkinson, e assim por diante. Então, eu só gostaria de frisar bem que nós estamos falando de uma inclinação genética, tá? Desses genes que, então, são influenciados pelo meio ambiente. E a expressão que nós utilizamos, né, na literatura é a expressão genética. Mas nós temos um fenômeno, né, que é chamado de metilação. Metilação é isso que nós estamos vendo aqui, ó, um metil. Isso aqui é um radical metil, né? Ele tem um carbono e 3 hidrogênios. Então, imagine o seguinte, quando a gente tem um radical metil, o metil vem aqui e ele vai silenciar este gene que está nos dando uma inclinação para desenvolver qualquer que seja uma dessas enfermidades que nós citamos. Pode ser também enfermidades autoimunes, pode ser esclerose múltipla e assim por diante. Bom, então assim, vamos ver. Se você tem esse radical metil, você silencia aquele gene que está doente. E aí você tem, então, a liberação do outro gene que não está doente, tá? Até aí tudo bem. Se todos nós nascemos com genes 2, 3, 4, 5, que vão nos dar uma inclinação a desenvolver algumas enfermidades. Se você tem o radical metil aqui, você está silenciando esse gene. Me permitam abrir parênteses, é por isso que eu gosto muito, né, de sugerir a suplementação com o metilfolato no lugar do ácido fólico, que são duas coisas totalmente diferentes. Depois eu gostaria que os colegas fossem pesquisar mais isso. Metilfolato, porque ele tem esse radical metil. A mesma coisa, a metilcobalamina, né, que é a B12, também tem esse radical metil. Então, você está ingerindo, isso é muito importante também para crianças com autismo, já foi provado, que um dos problemas é que essas crianças têm estresse crônico, né, porque elas são muito sensíveis ao som, elas são muito sensíveis ao tato, e quando você então dá o metilfolato e metilcobalamina, tá, você está silenciando uma série de genes dela. Então, muito bem. Então, eu já estou aqui, estou muito bem, estou tranquilo. Esse gene está silente, né? É como se eu tivesse colocado um esparadrapo na boca dele, mas aí vem o nosso assunto do estresse. Aí começa um estresse porque vem a pandemia, começa um estresse porque eu vou perder meu emprego, começa um estresse porque eu estou num relacionamento maluco, começa o estresse porque eu estou comendo muito alimento geneticamente modificado, começa o estresse. Então, aquele somatório de coisas que nós vimos. Bom, quando começa esse estresse, então nós sabemos, né, que o cortisol, que é o chamado hormônio do estresse, esse cortisol sobe. No que ele sobe, o que ele vai fazer? Eu vou pegar esse radical metil daqui e vou retirar esse radical metil. Quando eu retiro,
porque o cortisol aumentou, eu estou fazendo o quê? Eu estou deixando aquele gene que até então estava com esparadrapo na boca, estava silente, esse gene começa agora a se expressar. E é claro, não preciso falar para ninguém, quando ele começa a se expressar, o que acontece? As doenças começam a aparecer. Então, em realidade, o estresse, ele não é o causador da enfermidade. O estresse, ele é o facilitador da expressão gênica daqueles genes que, infelizmente, nós herdamos, né? Mas são aqueles genes que vão nos levar a uma inclinação para ter essa ou aquela enfermidade, tá? Então, isso é bem geral. Aí, claro, para que ninguém fique desapontado, eles vão falar, mas e do sistema nervoso, Nelson? Bom, uma das coisas... Peço desculpas. Uma das coisas que nós sabemos é que o estresse compromete muito uma estrutura do sistema nervoso extremamente importante para a formação da memória. Essa estrutura é chamada de hipocampo. Bom, é fácil perceber, né, a semelhança entre um cavalo marinho e o hipocampo, porque hipo vem exatamente de cavalo, daí que vem hipódromo, daí que vem hipoterapia e assim por diante. Bem, o hipocampo, em realidade, nós sempre deveríamos utilizar o plural, né? Porque são estruturas pares. Os hipocampos, eles são a porta de entrada para a formação da nossa memória, tá? Eles não são o local, a gaveta, a caixa, onde as nossas memórias estão arquivadas. Não, eles são as portas de entrada para a formação da memória. Mas veja agora o que acontece aqui com um animal, que é esse aqui de baixo, nós estamos vendo o hipocampo em cima, o hipocampo, né, de um animal aqui em cima, que não passou por estresse, e de um animal que passou por estresse. Então, é um trabalho já tem algum tempo, mas extremamente significante, lá da Universidade McGill, no Canadá, em Quebec, que é interessante, a mesma universidade onde o Penfield e o Rasmussen descreveram os nossos homúnculos, né? O homúnculo sensitivo e o homúnculo motor. Tá. Mas olha, o que acontece, vamos só para a gente ganhar tempo, nós estamos vendo que essa linha, ou essa fita, como vocês quiserem chamar, ela é mais delgada do que essa outra que é mais espessa. O que significa isso? Quando você joga ou injeta um contraste, esse contraste vai contrastar os corpos dos neurônios. Então, significa que se você tiver mais corpos de neurônios, um do lado do outro, essa faixa, essa fita, ela é mais larga, mais espessa. Quando você tem menos corpos de neurônios, a fita, então a faixa fica mais delgada, que é o que acontece aqui. Então, o que esses cientistas mostraram é que o estresse, mais uma vez, estamos falando do estresse crônico, estamos falando o desestresse, acaba levando a comprometimentos, que a gente chama isso de neurotoxicidade, uma neurotoxicidade, levando a uma diminuição das portas de entrada para a formação de memória. E aí, outra vez, ninguém tem que ser especialista para entender que se essas portas estão se tornando algo mais estreitas, é claro que vão entrar menos informações. E aí a gente vê um certo prejuízo. Por isso que eu sempre gosto de falar, controle o seu estresse antes que ele o controle. E mais uma vez, Bruno, peço desculpas, porque você sabe, a gente já está meia hora falando aí. Quando eu começo a falar, eu gosto de falar mesmo, eu gosto de me fazer entender. Espero ter passado essa ideia de que, mais uma vez, né, resumindo, nós precisamos ampliar o conceito de estresse em nossas vidas e entendemos agora que o estresse crônico, ao aumentar o cortisol, e isso esqueci de falar, peço desculpas, e ao mesmo tempo diminuir a serotonina, esse cortisol vai levar a uma desmetilização, ou seja, esse cortisol vai tirar o esparadrapo daqueles genes, né, com os quais nós nascemos e que nos dão a inclinação para desenvolver algumas enfermidades. Então, mais uma vez, o estresse não é o causador, ele é o facilitador pela desmetilização, ele é o facilitador do aparecimento de enfermidades.
Então é isso. Muito bem, Nelson. Obrigado por estar connosco. Eu aproveito também para dizer que nós hoje temos uma promoção a decorrer na nossa plataforma, na compra de vários cursos tem uma série de descontos associados, por isso é só passar na nossa plataforma academiago.pt, verem os nossos cursos e, se for o caso, comprarem os cursos e podem ver quando quiserem. Agradecer mais uma vez a sua presença. Foi um prazer enorme, é sempre um prazer, e claro que eu vou estar cá para o chatear mais vezes, para fazermos outros lives sobre outros temas interessantes que de certeza que vai facilitar bastante a compreensão dos nossos ouvintes. Obrigado. Sou eu que Bom agradeço, domingo, Bruno. Um principalmente por hoje ser abraço. domingo e feriado. Isso, Aceitou estar connosco. isso. E até um dia destes. Isso, até um dia desses, e que você e os nossos colegas que estão nos assistindo, por favor, permaneçam com saúde. Isso é o principal, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Ok, obrigado. Deus, boa tarde. Deus.